política. Muito bem. Piperno, eu vou trazer aqui um assunto que eu quero muito ouvir seu comentário. Olha só, ao lado de Fernando Haddad, que disputa o segundo turno da eleição para o governo do estado de São Paulo e autodenominado o melhor ministro da educação que o Brasil já teve, o candidato Lula declarou que o analfabetismo é fruto da política descompromissada de governos no passado. A pergunta que eu te faço é, antes da pergunta, exibe o vídeo para mim, Edu, por favor. O meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Piperno, por favor. Pô, deu tiro no pé? Caramba, que é isso, Piperno? Explica esse tiro Piperno, no pé aí. Me ajuda aí, Piperno, por favor. Sim, está dizendo que o país nunca teve antes governos que tivessem se preocupado tanto, e eu faço uma ressalva, exceção disso, claro, o governo tucano de Paulo Renato Souza, um grande ministro da educação, por sinal, infelizmente já falecido. Agora, é claro que antes disso era o caos, né? Antes disso ninguém dava bola, e hoje em dia, inclusive, o Nordeste continua sendo alvo de chacota, até por parte de vigaristas, de quem é candidato a presidente, que vai falar, vai imprimir mais uma vez o carimbo de que ganha lá porque lá é o voto do analfabeto. É sempre assim, ou então amigos nossos fazendo aqueles mapas de Cuba do Sul, aquelas coisas, sempre tratando o Nordeste com desdém e mais, querendo mentir para o Nordeste. Quando alguém chega, quando, por exemplo, o governo chega e fala, nós levamos água, nós que levamos a transposição. Mentira. Recebeu a transposição com 92,5% prontos. 92,5%. Aí terminou a obra. Terminou a obra, fez obra de manutenção, mas recebeu com 9%. Aliás, eu convido os amigos, eu nem vou sugerir que vocês procurem redes sociais, no Google, por exemplo, momentos em que até o governo Dilma inaugurou lá trechos da transposição, mas principalmente, dei uma olhada aqui quando o Temer, veja, o Temer, estou até falando de alguém, né, que está no meio do caminho, foi lá inaugurar. Dilma, né? Agora, quando o cidadão fala, eu levei água, levou um pouquinho. A obra estava já com 92,5% pronto. 92,5% pronto. E tem mais uma coisa, hein? E olha, temos que destacar quem, depois de mais de 100 anos, tomou a iniciativa de iniciar essa obra, porque ninguém tinha coragem de mexer com aquilo. Mas como Você viu que ele mudou o assunto, né, da educação, não quis falar da parte educadora. Não, mas eu falo, inclusive, educação. Sabe qual é o estado que mais aprova no ITA? É o Ceará, porque o Nordeste tem trabalhado sério. Ai, meu Deus, o Ciro é Deus. Então, procurem. Então, eu convido aos amigos que não estiverem acreditando para checar em rede social. O que o Piperno está fazendo aqui agora virou a eterna campanha do PT no segundo turno. Tá bem claro. Mas vocês fazem campanha todo dia, Conrado. Conrado, você faz campanha todo dia. Não. Ninguém faz campanha. Me venham com esse papo não aqui, por favor. Não, olha só. Não, mas o que a gente tá vendo aqui agora é essa mesma narrativa, que é o que o PT vai usar, é o que o Lula vai usar. Vai subir o tom, vai ser mais agressivo. 6 milhões de votos na frente. Mas 4 milhões na Bahia. Você tá muito soberbo, hein, Piperno? Não é isso, mas aqui o Conrado falou que o Brasil quer seguir o bolsonarismo, só se quiser seguir o bolsonarismo com o Lula presidente. Não. Na Bahia tem 4 milhões, tem 3,8 milhões de votos só na Bahia. Nos outros estados, a realidade é bem diferente. Tem lugares no Nordeste que deu uma discrepância muito grande. Agora, Conrado, vale a pena... O único estado do Nordeste que não deu pelo menos 62% foi Alagoas, que deu 54%. Então, já deixou bem claro. Então, todos os outros, 62% para cima. Agora, estranho foi o Sergipe, né? Adoram. Vamos lá, só para concluir, Conrado, por favor.
para fazer um ponto, Piperno fala que agora os economistas liberais estão com o Lula. Lula sequer botou um plano de governo. A minha pergunta para o Lula sempre na rede social é: quem é que vai ser o teu ministro da economia? O Brasil está saindo desse atoleiro, como falou bem o Serrão, por conta das escolhas pessoais do presidente de formar o seu time da economia. O Brasil está dando um show mundial. O Brasil, nós estamos no meio de uma eleição e a gente não teve nenhuma disparidade na nossa Bolsa de Valores. Nós ultrapassamos 100 mil pontos, estamos com 117 mil pontos e subindo. O que a gente está vendo há mais de 5 anos com mais de 100 mil pontos, não é bom que se diga, né? Não. Quem quebrou essa barreira, presidente Jair Bolsonaro. Cara, mas é 20% a mais, Piperno. Nós já tivemos, no momento de pandemia, que o mundo está quebrado. Se o Brasil, a gente sempre teve aquela narrativa, o Brasil será o país do futuro. Se a gente pegar agora, nesse momento, uma continuidade desse projeto, porque olha só, uma coisa que o cidadão normal tem que pensar é o seguinte, ó, o Lula está dizendo que a gente tem que mudar o presente para mudar o futuro, baseado nos planos do passado, retrógrado, que a gente não alcançou porcaria nenhuma. A nossa grande mudança para se tornar um país do futuro é a continuidade do projeto que vem caminhando. Nossa. É assim que a gente está dando show na inflação. O Piperno falou que no tempo de 94 a gente tinha uma inflação gigantesca. Quem tirou isso? O Brasil está dando show no combate à inflação, está dando show na retomada do PIB, retomada em V. Paulo Guedes é um gênio. Nós não temos como tirar esse cara. Gênio, Piperno. Deixa eu fazer uma estátua pro Paulo Guedes, Piperno. Deixa eu passar pro Serrão lá que tá querendo falar. Perdão, Serrão. Eu vou dizer uma coisa, hein? Gênio! Eu não sei se ele vai ser candidato a novo Jesus Cristo, Dalai Lama ou então Stalin, o guia genial dos povos. Ô, Serrão, vamos retomar o assunto que a gente estava discutindo aqui. Eu vou trazer as aspas aqui, mas antes, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham. Eu ia chamar o VAR para essas aspas, vamos Paulinho, lá. Repete aí, vamos lá. Lula diz o seguinte, abre aspas, as pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação, fecha aspas. São falas do Lula. Como é que ficam os 16 anos de PT? Não é possível, deu tiro no pé, o L foi ao contrário? Não é possível, Lula. Está com algum problema cognitivo na campanha? Como é que você desconsidera seu próprio governo? O Haddad, que você diz, melhor ministro da educação das galáxias. Coitado do Haddad, deve ter se sentido assim, ferido no coração com essa declaração infeliz do Lula. O Brasil precisa acordar para a importância da educação. Isso é sério. Isso é uma das questões. Nós temos que levar a sério 3 questões fundamentais. Uma, que essa retomada da economia tem que ser irreversível. A outra é de que nós temos que implantar um sistema de voto mais seguro no Brasil, com a impressão do voto. E a terceira, aqui tem que ter prioridade absoluta para a educação. E a gente não vê politicamente, isso não tem sido tratado de maneira correta. É sempre demagogia. E uma coisa interessante que a gente vê lá no Nordeste, eu vejo que eu já fiz reportagens sobre isso, de campo, no interior do Nordeste, no interior do próprio Ceará. E lá o interesse não é por causa dos políticos, não, tá? Lá você tem um movimento no Ceará, no Nordeste, Pernambuco também tem, de professores abnegados que levaram a sério a educação, e a gente tem uma juventude maravilhosa no Nordeste que se educa. Isso aí não é político que está levando, não. É a sociedade. Por isso que eu estou dizendo, gente, o fenômeno da primavera brasileira é muito mais complexo do que a gente vê aqui. Nós aqui, turminha do Sul, não analisamos direito o que acontece no Nordeste e no Norte. Lá a gente tem uma população maravilhosa que quer mudanças. E você fala, mas aquele pessoal que votou agora no Lula, exatamente, eles querem mudanças. Não interessa se eles votaram no Lula, mas eles querem mudanças. São pessoas sérias, trabalhadoras, honestas, ninguém pode cometer o erro aqui de praticar etnocentrismo contra os nordestinos ou nortistas. Isso é um absurdo e eu vejo isso acontecer na nossa imprensa. É lamentável e condenável. Viva o Nordeste, viva aquele povo fantástico de lá e do Norte também. Essa turma quer mudança. Tá aí, citei o número ainda agora, 47 milhões que não apareceram para votar ou votaram
contra todos os 2 candidatos. Essa turma quer mudança. Muito bem. Cris, tem uma fala do Lula recente também, dizendo o seguinte: quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar em Bolsonaro de maneira nenhuma. Fala de Lula. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, para você que chegou agora, são 5h34 e a gente está repercutindo algumas falas do candidato Lula, tanto sobre educação agora quanto em relação ao Nordeste, certo, Cris? Agora, só um parênteses, né? Favor, isso me irrita, eu perco o eixo. Quando o cara começa a falar de negócio de sangue, de raça, pô, isso é discurso nazi comuno fascista. A fala é justamente essa: quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar em Bolsonaro. Para com isso, Cris. Dividindo o país, para com isso. Ninguém Depois aguenta tem a mais pachorra de falar em xenofobia apontando o dedo para os outros, né? De falar em racismo apontando dedos para os outros. Aliás, é um mentiroso Mor que fala que os outros polarizaram o país quando ele começou com essa baboseira do nós contra eles, era quem andava de avião contra quem não andava, era os analfabetos contra os alfabetizados, porque eu não fiz universidade. Aquele discursinho asqueroso, ele quis dividir o Brasil e continua, porque depois que ele perdeu essa retórica aí, começou a índios contra não índios. Agora é quem tem sangue nordestino contra quem não tem sangue nordestino, é mulheres contra homens, é sempre assim, heterossexuais contra homossexuais ou vice-versa. Que é isso, Lula? Pare de dividir seu país, nós somos todos o mesmo Brasil. Voltando à questão da educação, que eu acho muito importante essa discussão. O governo Bolsonaro foi o primeiro governo a criar uma secretaria especial de alfabetização, que está bombando. E não adianta vir com essa carinha, esse discursinho de passaram não sei quantos ministros da educação. Primeiro que Lula e Dilma perdiam um ministro a rodo. Dilma chegou a trocar mais de 80 vezes de ministro por causa de corrupção. Todos, corrupção. E aí ficam com essa ladainha em cima de troca de ministro na área de educação. O secretário especial de alfabetização, Carlos Nadalim, faz um trabalho brilhante desde 1º de janeiro de 2019, foi o primeiro ato, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro criar essa secretaria. Criou o Grafogame, comprou uma autorização para a utilização de um aplicativo finlandês aqui no Brasil, que está em dezenas de países também, mas foi adaptado pelos próprios finlandeses para o Brasil, tamanha a aceitação aqui. As crianças estão sendo alfabetizadas em 6 meses, com a ajuda dos pais, de professor de escolinha rural, tudo por causa disso e de vários outros programas que a Secretaria Especial de Alfabetização colocou disponíveis gratuitamente na internet. Tem distribuição de livros online, tem também os livros físicos que estão na cesta básica lá das famílias atendidas pelo Auxílio Brasil. Então, tem coisas extraordinárias acontecendo e que só não são divulgadas por causa de uma imprensa que boicota o governo Bolsonaro também há 3 anos e meio. Então, a gente precisa ser honesto. Pode não ter tido investimento em área superior, até por contingenciamento de verbas, que também acontecia em governos Dilma, governos Lula. Sempre aconteceu, é questão de orçamento e precisa ser adequado, mas houve uma priorização da alfabetização e isso ninguém fez. Nós vamos colher os frutos disso em breve. O Brasil vai começar a avançar por causa desse investimento em alfabetização. Muito bem, eu vi que o Piperno pediu, em seguida o Conrado. Por favor, pela ordem aqui, Conradão. Vamos lá, Piperno. Claro. Bom, em relação à educação, a gente poderia ficar o dia todo falando aqui do Pastor Gate, dinheiro em Bíblia, FNDE. Não, vamos falar de pátria educadora, um monte de coisa. Aliás, na sexta-feira, inclusive, anteontem, né? Inclusive a ministra Carmen Lúcia disse que não. Há sim que continuar essas investigações e tal, até porque ela disse que as suspeitas são realmente sérias e justificam que se continuem as investigações, assim como ontem, por falar em educação, foi anunciado aí a gente afirma o que aconteceu, né? Contingenciamento de verbas. Aí o ministro disse que isso não significa um corte, mas que essas verbas não poderão ser utilizadas até novembro, mas que até dezembro estarão todas elas à disposição. Não é sempre foi assim. Não é sempre foi assim, até porque tem pagamento urgente para fazer. Quer dizer, as universidades, elas têm o seu planejamento orçamentário. Então elas têm pagamento para fazer em outubro, novembro, e de repente corta. Olha, a partir
partir de amanhã vocês não podem mais pegar essa grana. Quer dizer, sempre não foi é assim. Piperno. Não é, sempre foi assim. De uma não tem nada a ver. Não. Lula Não é verdade. E tem uma coisa, Desinformação. se é um governo que construiu muitas universidades, inclusive, foi esse passado, né? Que agora está tentando concorrer de novo. Olha só. A gente pode até questionar uma série de coisas. E eu nem sou defensor de tudo que foi feito lá, não. Agora, dizer também que não deu incentivo, apoio a isso, não é verdade. Por favor. Olha só. Dentro da educação, analisando, vamos dizer, o caso do Nordeste, tá? Bahia é o estado que deu 3,8 milhões de votos a mais pro Lula do que pro Bolsonaro, tá? É um governo, cara, engenharia reversa. É 16 anos de PT no poder. Como é que em 16 anos é toda uma geração? O guri que entrou no colégio com 7 anos na Bahia, ele tá com 23 hoje. Ele passou uma geração analfabeta. E aí hoje não vota, é um estado que tem um dos piores índices de analfabetismo no Brasil. Para quê? Para manter o controle. O que o PT vem se colocando no Brasil, e a gente tem que enxergar, é o coronelismo. A gente está vendo acontecer no Nordeste um eterno coronelismo, são anos e mais anos. E a solução, como muito bem falou o Serrão, é a educação. E aí faz mais de 2.000 anos que esses carinhas aqui, o Aristóteles e o Platão, dão essa solução, que o povo como um todo, na mão aí dos sofistas, acabam votando para se curar das suas doenças, ao invés de escolher um médico, escolhe o vendedor de doces. Por quê? Porque tem a fala melhor, dá o docinho que é gostosinho, né? E aí entra na cabeça da população. Mas o que a gente vai ver agora no segundo turno, e aí eu acho que tem uma grande expectativa de transformação, é que muitos governadores já foram eleitos lá no Nordeste. Então essas campanhas dos cabos eleitorais por todo o Nordeste vai ganhar uma grande transformação. Eu acredito que vai fazer parte agora da campanha do presidente Jair Bolsonaro entrar no sertão nordestino e acampar no sertão nordestino, principalmente nessa fronteira entre o Nordeste de Minas com o Sudoeste da Bahia, no grande sertão mesmo ali, para trazer... Porque o que a gente está vendo aqui agora, meus amigos, com Lula brigando, dizendo, quem tem um sangue nordestino tem que votar em mim. E por que ele disse isso, Conrado? Porque ele já passou a mão. Não, Conrado, porque ontem o adversário dele chamou o nordestino que votou nele de analfabeto. É isso, é uma resposta política. O país todo, cara, inclusive... Em quem o Lula já poderia ter pego para votar no primeiro turno, ele já pegou. Ele já pegou o Beautiful People, o Feel Good Politics, já pegou o pessoal do establishment, já pegou o pessoal da televisão, já pegou todo mundo, já botou o Boulos, até o Henrique Meirelles, todo mundo, ele não tem mais de onde tirar o apoio. Olha só que aliança, né? Vai do Henrique Meirelles, do pessoal dos pais, do Plano Real até a esquerda, veja. Exatamente, porque esse país precisa de um governo de coalizão, né? E não dá para ser de novo um governo dos reacionários. É diferente. Piperno, essa é a tua visão. E essa é a sua, Conrado. O resto da população enxergou que o presidente Jair Bolsonaro deixou claro quais são os dois lados da moeda. Tá claro para a população. Claro que tá claro. E a população no primeiro turno, ela já fez a sua primeira escolha. Piperno, mas isso é muito bom, é a gente saber de que lado a gente tá. Não tem mais aquele papinho de o PSDB é de direita, que nem diz os analistas políticos da Rede Globo lá. Agora tá tudo claro. Até porque você tem um velho PSDB, social-democrata, de Fernando Henrique, Serra e tal, e de muitos que já, infelizmente, morreram, não estão mais aqui, com esse PSDB de centro-direita. Com esse PSDB de Rodrigo Garcia, o Nel Tucano, lá de Riedel, no Mato Grosso do Sul, no seu estado. Essa é a limpeza que está sendo feita. Essa é a limpeza que está sendo feita. Aqui o Eduardo Leite está apoiando o Lula. Quem disse, Conrado? Conrado, não mente para a audiência, Conrado, pelo amor de Deus. Conrado, eu te desafio. Vamos lá. Desafio lançado. Quero que o Conrado mostre aonde está esse apoio de Eduardo Leite ao Lula. Mostre, Conrado. Não venha com ficção, Conrado. Só está em silêncio porque precisa do apoio do Preto para ver se ganha do Onyx Lorenzoni aqui. Porque nas pesquisas eleitorais, cara, o Eduardo Leite quase não figura. Ele ganhou do terceiro lugar por 2.000 votos. 2.400 votos de Edgar Preto do PT.
Que esse então, cara e aí ele vai apoiar 0,04%. Conrado, deixa eu só trazer aqui uma fala de agora do candidato a governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que diz o seguinte: não preciso ser medido pela régua da polarização nacional. Uma fala dele de 2 horas. Sim, mas isso não é uma declaração. Então, por favor, não repitam que Eduardo Leite apoia o Lula, porque isso é uma mentira grosseira. A gente não está aqui para mentir. Pior. Mas o partido dele apoiou, ele ficou quieto. Olha só. Como o partido dele tem esse deputado aí, enfim, Redeca, que já falou que é bolsonarista. Meus amigos, a gente tem que deixar uma coisa clara. A gente tem que deixar uma coisa clara. A hombridade está numa democracia em tomar lados. Deixar claras suas posições. Mas não podemos mentir. Perfeito. Nisso eu concordo contigo. Só não pode. Cara. Não, quando alguém diz que o Eduardo Leite está apoiando o Lula, isso é mentira. Mas o problema é que ele não vai apoiar o Bolsonaro. Ele vai ficar em cima do muro. Aí vamos voltar, vai ter aquela história, né? Não sei se vocês conhecem. Se ele declarar apoio ao Lula amanhã é uma outra coisa, mas até hoje o Paulo acabou de ler. Esse nosso governador aqui, bom, isso aqui é uma fala de 2 horas. Não, acho que eu li isso antes de vir pra cá. Não é a história, ele vai ficar em cima do muro, aquela história do muro, né? Muro, o cara tá em cima do muro olhando, aí fala, Deus mostra pra ele um monte de coisa bacana, né? Aí ele olha pro diabo assim, aí diabo, o que você vai me oferecer? Não vou te oferecer nada, pô. O muro é meu, idiota. Então é isso, ele vai ficar lá em cima do muro, né? O muro é do lado do diabo, tá perdido. Tá e, aliás, é célebre a declaração dele em 2018. Não tem lugar para homens que não têm hombridade. É célebre, por exemplo, a declaração dele em 2018 apoiando o Bolsonaro e agora ele não consegue ir para lugar nenhum. Ele está realmente muito pressionado. É um político de ocasião. Que vai falar, coloca no Google Eduardo Leite. Tu vai ver sempre uma carinha programada assim, ó. Ele nunca é real. Tudo bem, mas agora não é uma eleição para baile de máscara. Não é aquilo que eu vou usar. É uma eleição para governador. E ele não se posicionou. Até porque ele está muito incomodado, ele não tem para onde correr. Não é um baile de máscara, ele está de máscara, Piperno. É isso que o eleitor não gosta. Cara, na Bíblia está escrito lá, seja quente, seja frio, mas não seja morno, senão te vomito. Está escrito na Bíblia. Até os... É um pensamento tão antigo, tão clássico, que o povo não suporta o bundamolismo. Ninguém quer ver bunda mole em cima do muro. É por isso que a gente não teve terceira via no Brasil. O diabo vai derrubar o muro em cima dele. Ele vai cair do muro e com tijolo na cabeça. Cris, você me pediu? Por favor. Eu quero trazer uma contribuição da nossa audiência. Estou recebendo várias mensagens aqui, alertando para a gente desfazer uma fake news que foi colocada aqui. O MEC, Ministério da Educação, só contingenciou parte de seu orçamento, como todos os governos sempre fizeram, e é praxe, isso não é ilegal. Ele só contingenciou, o que significa que ele não cortou verbas. Ele não pode empenhar. Despesas obrigatórias não são afetadas. Portanto, a gente precisa desfazer essa fake news, isso é desonestidade, e isso está sendo espalhado por está sendo espalhado aí por toda a blogosfera e a militância esquerdista radical, mentirosa, que propaga fake news e já foi desmentida pelo ministro da Educação, como foi desmentida no ano passado, no ano retrasado, quando nem eram anos eleitorais, mas teve até passeata na rua com black blocs quebrando tudo, botando fogo em estátua, porque, meu Deus, retiraram verbas de educação, sempre voltam depois, é um contingenciamento, o governo precisa fazer isso, faz sempre nessa época do ano, todos os governos fizeram, tá cheio de vídeo do Lula, da Dilma aí dando entrevista, explicando em outros momentos. Aí, ó. E aí eu queria também dar uma sugestão para a nossa audiência em relação ao que eu falei dos grandes feitos deste governo na área de educação. Digita lá no seu buscador alfabetização MEC. Você vai encontrar coisas fenomenais, Grafogame, o Tempo de Aprender, que é um outro projeto, o Conta Pra Mim, que é esse projeto da leitura, práticas de alfabetização, inclusive curso de alfabetização baseado em evidências científicas, né? Falaram tanto de ciência aí na pandemia e não se importaram com ciência da educação ao longo de décadas, colocando esse método Paulo Freire falido para colocar nossas crianças emburrecendo na sala de aula e aí depois vem falar de analfabetismo em cima de caminhão de campanha. Ô Lula, a sua pátria educadora tá aí escancarada para todo brasileiro que não conseguiu estudar direito, não conseguiu ver seus filhos progredirem na
educação, e agora eles estão tendo acesso. Existe uma Secretaria Nacional de Alfabetização no Brasil conseguindo feitos históricos e que vão refletir muito brevemente na qualidade das notas de todos os nossos estudantes. Piperno, você tem 30 segundos. Claro, perfeito, rápido. A palavra contingenciamento foi dita aqui e que, inclusive, esses repasses foram adiados para dezembro. Não serão feitos agora. Mas é despesa livre, não é despesa de conta, não é de pesquisa, não é de infraestrutura, não é de salário, e foi tirado exatamente no orçamento secreto pelas aqueles que tu condena, como eu também condeno. Mas só para deixar claro aqui, ó, notícia agora, 2 horas atrás, Tarso Genro, do PT, defende apoio no segundo turno no Rio Grande do Sul. Ex-governador afirmou que é preciso votar contra o candidato do fascismo e que PT não pode vacilar nessa questão. Sabe que eu estava agora na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, estava na Croácia, e lá eles tinham um ditador chamado Tito, que foi o cara que inventou esse termo antifascismo. Tá, isso aí. Foi ele que inventou o antifascismo, o termo antifascismo. Sabe o que era o antifascismo? Era a colocação do comunismo como prática pública, como prática econômica, como prática política no seu país. Eu não vou discutir aqui a história dos Balcãs, mas a Croácia se alinhou com o nazismo na Segunda Guerra. De Iugoslávia, o Piperno entende.